Bom, tem mulheres que apresentam muita náuseas nesse primeiro trimestre, e isso também, né, acaba querendo longe o parceiro nesse momento, porque fica enjoado, muito enjoado, então às vezes aquele cheiro estranho, né? Eu lembro que por volta das 10 semanas, meu marido comprou um desodorante. E aí ele falou: Ah, eu acabei de comprar um desodorante. Gente, quando ele chegou perto de mim, meu Deus. Eu não quis mais vê-lo. E eu tava ali com 7, 8 semanas, mas era muito difícil. Aquele cheiro até hoje de lembrar desse perfume, eu tenho uma certa ânsia daquilo, porque foi horrível. Então imagina chegar perto, fazer um carinho em alguém que não tá com o cheiro, né, que a gente gostaria de estar cheirando naquele momento, tá? Então, isso também é um fator que vai impedir da mulher querer ter relação sexual, que é essa questão do vômito, náuseas, enfim, tá? Quando a gente olha ali no segundo trimestre de gestação, que é depois das 12 semanas, até mais ou menos 22ª semana, mais ou menos, é o segundo trimestre, tá? É um período de mais calmaria, né? Então, a mulher, ela até começa a querer ter relação, né? Mas, às vezes, ela olha para algumas mudanças no seu corpo. Então, tem algumas mulheres, né, que olham o seu corpo de maneira diferente e acaba trazendo uma autocobrança, que as curvas não estão mais tão perfeitas, a barriga, né, embora ela sabe, ela tenha consciência que é uma gravidez, mas internamente a autoestima dela fica baixa, porque ela já não gosta muito do corpo que ela tá vendo. E isso acaba impactando também na relação com o marido. E a gente sabe que a relação, ela é o elo, né, entre o casal. E se a gente começa de uma forma inconsciente ou sem perceber, deixar, né, que esse processo de vínculo, ele vai se rompendo aos poucos, a gente pode chegar num pós-parto mais conturbado, a gente pode se perder no pós-parto. Infelizmente, a gente tem aí um incidente de mulheres e homens que se separam pós-chegada do bebê, tá? Não é igual para todos, tem casal que fica muito mais unido após a chegada do bebê, mas tem casais que se perde, porque acaba exclusivamente sendo o pai da Maria, a mãe da Maria, a mãe do João, o pai do João, e não o marido da fulana ou a esposa do fulano. A gente começa realmente a ter essa separação no lugar do romantismo, tá? Quando a gente vai entrando para o terceiro trimestre, aí que fica mais difícil ainda. A mulher, ela começa a se sentir mais pesada, o aumento de peso aí para algumas mulheres bem consideráveis, né? Porque algumas engordam um pouco mais, outras engordam um pouco menos, mas a transformação no corpo fica muito mais evidente. Então, olhar para aquele corpo diferente causa certo incômodo e a mulher passa a não querer ter relação, tá? E agora eu tô trazendo mais a visão da mulher, mas se a gente for olhar a visão do homem, tem muito homem também que olha esse corpo como um corpo santificado, como se não pudessem tocar mais. Agora essa mulher está gerando o meu filho, então ela não pode ser mais tocada, ela não pode ser mais desejada. Sim, tem muitos homens que começam a olhar para sua parceira de maneira diferente, tá? E isso, a parceira às vezes até tá com vontade, tá até com a libido ok, mas o homem não consegue. E aí a gente também tem esse bloqueio, tá? E como que eu faço para desbloquear tudo isso? Vou falar para vocês um pouquinho mais à frente, tá bom? Mas é sempre olhar os pontos de alterações e perceber aonde eu posso melhorar essa relação, aonde eu posso resgatar esse homem, essa mulher que se perdeu em algum momento, a gente não sabe qual é o momento, mas não tá mais ali e precisa ser resgatado, não vai voltar de maneira igual, mas vai voltar de uma maneira transformada, tá? Bom, ainda no terceiro trimestre, né, a gente pensa que como o nosso corpo tá alterado, como a gente tá com mais peso, a gente não tem muita posição. E a gente fica com medo de machucar o bebê, tá? Isso acontece, é normal as mulheres acharem que a relação sexual ela pode machucar o bebê, tá?
E isso pode segurar também a vontade do homem, porque o homem pensa, e é estranho mesmo, né? Imagina só que você antes tinha uma relação sexual a dois e pensar que tem um terceiro na barriga pode me bloquear, né? Tem algumas mulheres que sim, outras não, mas o fato é, são mitos que precisa ser desmistificado com profissionais, né? O médico obstetra, ele é o seu profissional que vai trazer informação para você. Então, pergunte para ele, né? Qual é a posição que seria mais agradável, embora a gente acredite que é a posição que você esteja confortável, mas o médico pode te passar algumas informações, tá? Para que ele possa mostrar também que o órgão do homem não chega, né, até o bebê, ainda tem várias camadas da placenta, do útero, até chegar no bebê, então não é algo, né, que vai prejudicar a sua gestação, tá? Isso tudo eu tô trazendo, tá, num quadro clínico normal, porque pode acontecer algum quadro clínico de repente que a mulher seja impedida de ter relação sexual por conta de alguma alteração que houve no processo de gestação e isso acaba impactando, então ela precisa ficar ali um período de resguardo não, de repouso, né, um período mais de alerta, e aí ela não pode ter a relação sexual. Aí tudo bem, tá? Tem que realmente aguardar que o médico faça essa liberação. Agora, se está tudo bem e eu não consigo ter essa relação sexual, meu parceiro também não consegue, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? A gente precisa trazer os nossos medos, os nossos receios, as nossas crenças, para que um profissional possa nos ajudar, nos auxiliar e que a gente possa resgatar, né, esse fogo lá do namoro que eu comentei com vocês.